Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Daniel Barreto. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como é possível acessar uma série de dados sociais, econômicos e demográficos essenciais de diversos países do mundo de maneira gratuita, rápida e fácil. E é possível encontrar esses dados em formas de mapas, de gráficos, estabelecer comparativos, tudo isso acessando bases de dados muito interessantes. Trata-se de algo essencial para trabalhos acadêmicos. Se você quiser referenciar seus trabalhos de uma maneira melhor embasada, trabalhos escolares e até mesmo para professores que desejam planejar aulas de uma maneira melhor embasada, ok? Então vamos começar a partir. Eu selecionei alguns sites aqui. Então nós temos All World in Data, o Factbook da CIA dos Estados Unidos. Tem um site chamado Population Pyramid, que é muito bom, que mostra pirâmides populacionais. E o Data Footprint Network, para exibir dados sobre como pegada ecológica, biocapacidade por pessoa. Okay? Então vamos iniciar pelo mapa de localização do país. É possível acessá-lo pelo Factbook da CIA. Se você quiser localizar vários mapas de localização de países de uma maneira mais padronizada, né, usando o mesmo esquema, esse site ele é muito bom para isso. Né? Então, essa aqui é a cara da página inicial. Você clica em Countries e lembrando, caso você deseje, é muito fácil você traduzir esse site. Então, basta você acessar o Google Tradutor, né? Isso vale para todos os sites que eu vou exibir aqui, né? Até porque essas bases de dados mais interativas, dinâmicas, em geral elas são encontradas em inglês, mas isso não quer dizer que vai impossibilitar caso você não domine o idioma. Então é possível você, pelo Google Tradutor, acessar os sites, né? E aí fazer sua pesquisa da maneira como bem desejar, ok? Então, aqui ó, claro que às vezes pode acontecer um erro de tradução, né? Então aqui não aparece o livro dos fatos, ok? Mas beleza, vamos retornar ao nosso site em inglês. Então clicando aqui em Countries, é possível acessar uma série de países, né? Então vamos fazer um teste, por exemplo, Portugal, né? Aí tem aqui fotos de Portugal, né? Várias fotos, beleza. Também interessante, uma fonte de pesquisa assim para diversos fins de países. Tem a bandeira do país, né? Você pode clicar aqui em ver detalhes, detalhar, e aí é possível, só que não, aqui ó, demorou um pouco a carregar, mas aqui é possível baixar a bandeira do país, né? Só não está numa resolução tão boa assim, ok? Aqui tem uma definição sobre a bandeira, o significado dela. E aqui, ó, além do mapa de cada país individualmente, né, mostrando cidades principais, que é muito interessante também, mostrando ilhas, também territórios oceânicos, né, insulares de um país, você tem acesso aqui ao mapa de localização. Então está situando aqui Portugal com relação ao continente europeu. Aparentemente aqui uma projeção cônica, certo? Está mostrando a localização, então o sudoeste da Europa, banhado pelo Atlântico Norte e localizado a oeste da Espanha. Então vamos ver do nosso país, o Brasil, certo? Se você acessar aqui o do Brasil, ele vai prover você das mesmas informações. Só está demorando um pouco a carregar o site. Beleza. Pode ser a minha conexão que não esteja tão boa aqui neste momento. Vou pausar o vídeo e aguardar até que isso se solucione. Só um minuto. Ok? Então, retomamos aqui. Temos fotos do Brasil, a bandeira, né, explicando a bandeira do Brasil.
né, o significado da bandeira. Então, por exemplo, inspirada na bandeira da família, da bandeira do Brasil Imperial, né? O verde representa a casa de Bragança de Pedro I, o primeiro imperador. O amarelo, a família de Habsburgo, né, da esposa dele, Maria Leopoldina, e por aí vai. Ok. Aqui o mapa de localização do Brasil, né, o mesmo esquema aquele de Portugal. Ele exibe as cidades mais importantes, né, as capitais e também algumas outras cidades. Então, por exemplo, Paranaguá, Santos, Rio Grande. Ok, beleza. E aqui o mapa de localização, certo? Então, o leste da América do Sul é banhado pelo Oceano Atlântico. Beleza. Ok, então vamos aos dados, né, outros dados. Então, primeiro dado, população absoluta. Esse dado ele é muito fácil de se encontrar, né? Se você fizer uma pesquisa simples no Google, você vai encontrar, né? Lembrando que diferentes sites podem ter diferentes modelos, né, de como eles chegaram a esse resultado. É claro que a gente pode acabar preferindo dados oficiais, então dados do IBGE, no caso do Brasil, mas se você quiser fazer uma pesquisa mais abrangente para outros países, esse número que está exposto aqui, né, em People and Society, ele é satisfatório. Né? Então você tem aqui o número da população total e subdivide-se, né, em homens e mulheres. Ok? Beleza. Então, até mesmo em casos, por exemplo, de países em que essa razão por sexo ela é algo essencial, né? Então, por exemplo, sei lá, o caso da China, né? Aí você vai conseguir encontrar, né, aqui no site, olha lá, 722 milhões de homens contra 693 milhões de mulheres, certo? E a população total aqui do país. Então, é um dado fácil de se encontrar, relativamente fácil. Que depois nós vamos ver alguns gráficos que estão presentes no site Allroad in Data, né? E aqui eu não vou entrar em detalhe, né? Mas por exemplo, você tem pirâmide populacional. Aqui não, ela não é uma pirâmide dinâmica como no site Population Pyramid, mas ela atende bem, né, dependendo do seu fim. Tem diversos outros indicadores, né, populacionais, a distribuição da população, o percentual de urbanização, a taxa de urbanização, cita as principais cidades, cidades mais populosas, aqui a razão de sexo, né, de homens e mulheres, a taxa de mortalidade infantil, taxa de expectativa de vida ao nascimento, a taxa de fecundidade, né, tudo isso numericamente aqui está exposto muito bem. Até coisas como aqui, ó, uso de tabaco, né, dados assim, tem todo um trivia sobre os países. Eu não sei se esse dado estará disponível para todos os países, né? Talvez tenha um gap de dados a depender do país que você está procurando. Né? Aqui, ó, uso do solo, bem interessante esse, né? Então, isso para vários países. Percentual de terra agricultável, de cobertura de florestas, pastagens, outros usos, né? Então, bastante interessante. Você pode pensar aqui, ó, do Brasil. Cadê? Aqui. Né? Beleza. Também não estou tão a par de como eles obtiveram esses dados, né? Mas é só mostrando, exibindo aqui, e tem dados interessantes também. Então, por exemplo, os gastos militares com relação ao PIB, ao tamanho do PIB do país, alguns aspectos de energia, então o consumo, né, as importações, as exportações de energia, a matriz energética do país, aqui não está em gráfico, mas exibe o percentual, informações sobre aqui diferentes tipos de energia, então energia nuclear, carvão, petróleo, gás natural, as emissões de dióxido de carbono e consumo de energia per capita, né? Entre outras métricas aí interessantes, certo? Então, seguindo aqui a nossa apresentação,
densidade demográfica, né? Então esse já é um indicador que você encontra também, localiza também aqui no People and Society, né? Deixa eu ver. Parece que aqui, ó, population density, cadê? Deixa eu encontrar, dar um Ctrl F aqui. Aqui, ó. Cadê? Não. Não. É pior que aqui a princípio parece que não encontra, né? Mas tranquilo, é só a gente migrar para o nosso outro site, né? O nosso Mundo em Dados, ou Road in Data, né? Que é um site muito bom. Vamos pode aqui ver aqui, ele tem uma parceria de universidades renomadas, universidades prestigiosas, então da Universidade de Oxford, né? E você encontra uma gama de dados de diferentes tipos, assim como no livro dos fatos da CIA. Então, para dados populacionais, existem exibições apenas para dados do tipo. Então, aqui, explorador de dados de população, por exemplo, né? E esse daqui é muito legal porque ele cria visualizações em diferentes escalas temporais. Você pode manipular essas escalas temporais, pode exibir em mapas, né? Então, por exemplo, aqui um mapa de população total, né, população absoluta, para diferentes países do mundo, e você pode passar o mouse em cima, né, exibindo a população total do país, um pequeno gráfico mostrando o crescimento dessa população, né? Você pode clicar no país e aí ele vai mostrar o gráfico, tá vendo? Então cliquei aqui, população da Nigéria, 1950, 37 milhões, atualmente, dados mais atuais, 227 milhões, né? Esses dados também estão tabulados, então você pode, por exemplo, olha aqui, manipular, quero ver, de 1990 e comparar para o dia de hoje. Então você pode fazer comparações de diferentes tipos. Existe uma forma também de visualizar, bem interessante, que é fazendo um time-lapse, né? Então você observa ali, os dados são desde 1950, o crescimento da população absoluta nos países, certo? Beleza. Então, foi um dado que a gente já viu, né? População absoluta. Então, olha aqui, a população absoluta do Brasil, né? Você pode exibir o time-lapse. Isso aqui deve ser legal comparando vários países. Você pode incluir vários países na análise. Então, por exemplo, vamos comparar a população, sei lá, do Brasil e da própria Nigéria, né? Que aí ficou uma coisa interessante porque a Nigéria ultrapassou o Brasil, né? Então, olha lá, recentemente, ó, olha lá. Então, vai chegar num certo ponto ali, ó, que a Nigéria ela vai alcançar e superar o Brasil, né? A curva da Nigéria ela acaba se inclinando e superando a população brasileira. Ok, vamos ver agora uma série de indicadores demográficos muito utilizados em estudos demográficos, né? E que o site ele disponibiliza justamente nesse mesmo esquema de linha temporal, em mapas, que é muito legal, né? Ok, aqui, ó, antes disso a densidade populacional, certo? Também mostra aqui na forma de gráfico, na forma de mapa, né, como é muito usual. Ok, então aqui do Brasil 25,26 pessoas por quilômetro quadrado. Então lembrando que essa taxa ela é calculada simplesmente a partir do número de habitantes em relação à área de um país. Ok, então você pega ali os 200 e tantos milhões de habitantes do Brasil, divide pela área do país, que é 8 milhões e 500 mil quilômetros ali quadrados aproximadamente. E aí você vai obter a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, ok? Da mesma forma, é possível fazer time-lapse, né? Lá, como você teve a evolução disso, né? Desse número para o Brasil, ok? Para outros países a mesma coisa. Então você vê quais são os países aqui. Na tabela tem como você ordenar, né? Por exemplo, encontrar aqui as maiores densidades populacionais. Então aqui está dado por Mônaco, seguido por Macau, Singapura, Hong Kong, Gibraltar, né? Ver também os países com menor, né? Então Groenlândia, Malvinas, né? Falkland, Saara. Aqui também mostra continentes, né? Você pode mudar a exibição. Então eu quero ver só da África, quero ver só da Ásia, da Europa, por exemplo, né? É possível também você fazer isso. Então é muito interessante. Lembrando que dá para ver aqui em tela cheia,
compartilhar. Dá para baixar os dados brutos que eles estão utilizando, né? Se você tiver expertise em RStudio, algum BI, né, softwares para manipulação de dados, é possível você fazer isso. E é possível você baixar a imagem, né, PNG e SVG, para inserir em seus trabalhos acadêmicos. Né? Aí, por exemplo, aqui no caso eu baixei um mapa de densidade demográfica para a Europa, que não está falando que é para a Europa, né? Mas é o que fica visível, deve dar para mudar, né? Isso aqui tranquilamente, algum software de edição de imagens, até mesmo no Paint, bem tranquilo mexer nesse título aí, ok? E vamos ver outras medidas. Ok, a primeira que nós vamos ver, né? A taxa de natalidade. Como que funciona? Como que é calculada a taxa de natalidade? Você pega a quantidade de nascimentos em um ano, divide pela população total e faz aquilo que a gente chama de permilagem. Você seria a mesma coisa que falar uma percentagem, né? Só que para 1000. Então você vai multiplicar por 1000. Em vez de você pegar o percentual, você vai pegar a permilagem deste número. Então você pegou o número de nascimentos em um ano, dividiu pela população total, multiplicou por 1000, justamente para avaliar, né, a, a quantidade de nascimentos a cada 1000 habitantes. Então, por exemplo, aqui em 2023, a taxa de natalidade do Brasil foi de 12,3. Né? Você pode observar isso também em um gráfico, ok? Um gráfico de linhas, como esse daqui que eu estou exibindo. Ele continua exibindo aquele dado da Nigéria. Né? Basta ir lá em cima, se eu quiser, aqui ó, eu posso tirar aqui a Nigéria, certo? Aí eu deixo apenas do Brasil. Posso colocar diferente, mexer aqui na escala temporal do gráfico, isso aí também vai mexer aqui no eixo Y, né? E crio visualizações da maneira como eu bem desejar, né? Eu quero ver dos anos 90 para cá, né? A taxa de natalidade, ok? Não, quero ver de 1950, a visualização completa, né? Isso é possível também, certo? Mapas também, tabelas, né? Então, lembrando que esse número da natalidade, assim como da taxa de natalidade como da taxa de mortalidade, ele é influenciado pela estrutura etária de uma população, né? Então, especialmente a mortalidade, né? Então, por exemplo, é difícil você comparar mortalidades entre diferentes países, porque um país que, por exemplo, morra muitas crianças, um país que tenha muitas crianças, se tiver muita mortalidade infantil, como é o caso de muitos países africanos, eles tenderão a ter uma taxa de mortalidade maior, ok? Então, isso tem a ver com a estrutura etária da população, certo? Então, aqui, ó, país com maior taxa de mortalidade para 2023 foi a República Centro-Africana, seguido por Somália, Chad, Níger, República do Congo, né, Democrática do Congo. Okay? Então, é possível observar aqui a taxa de natalidade. Da mesma forma, nós podemos observar, né, e tem também o número total, né, de nascimentos, ok? Então percebam, quando você coloca na taxa, olha que interessante, o gráfico ele apresenta justamente essa tendência de queda, né? Não adianta você ver os nascimentos no quantitativo total, né? Faz mais sentido você olhar como taxa, porque isso permite comparar melhor o fenômeno ao longo do tempo, né? E comparado e ajustado cada ano ao tamanho da população. Se nasce 1000 pessoas em um ano, né? E 1000 pessoas no outro ano, então a taxa ela foi maior no ano anterior, ok? Porque a população ela era menor, ok? Então, da mesma forma que a taxa de mortalidade, certo? Aqui, ó, da mesma forma, eu posso ajustar o dado. Olha que interessante aqui, o efeito da pandemia, né? Ele fica visível aqui no gráfico, né? E ainda não recuperou o nível pré-pandemia, de acordo com esse dado aqui de 2023, né? Então, pré-pandemia você tinha 6,45. Atualmente, o dado mais atual do site, né, 2023, 7,08, né, tendo chegado a 8,37 durante a pandemia, certo? Você pode comparar entre países também, então, sei lá, Brasil e Belize, né? Brasil e Bolívia, né? Então, tá vendo que
Uma maneira bem interessante de visualizar dados de uma maneira dinâmica. Eu posso baixar também, né? Eu cheguei a mostrar, mas pode baixar esses gráficos para criar comparações da maneira como você achar melhor, ok? E a mortalidade, mesma forma que a natalidade. Você faz a permilagem ali para conseguir comparar, né, conferir esse resultado de acordo com ajustado, né, ao tamanho da população. Senão, olha lá, você coloca mortes, né, lá, no ano da pandemia, só por curiosidade, 1,75 milhões, né, ok? Então, lá, está crescendo, por esse gráfico aqui, cresce a quantidade de mortes, a morte em número absoluto no Brasil. Porém, né, esse dado é enganoso. Se você pega a taxa de mortalidade, né, por mais que ela tenha subido com a pandemia, ela está historicamente caindo, né, nos últimos anos. Né, apesar de que ela deu uma, uma leve subida aqui, né, entre o início dos anos 2000 e 2010. Mas não é uma subida assim tão expressiva como exibiria esse gráfico. Né? Então, só mostrando esse gráfico aqui causar um viés, né? Ainda mais se tipo, colocar dessa forma, por exemplo, né? Parecer que a população brasileira tá em vias de extinção. Né? Brincadeiras à parte. Uma outra taxa que nós podemos observar aqui, né? Taxa de mortalidade infantil. Então, a taxa de recém-nascidos que morrem antes de chegar à idade de 5 anos. Taxa essencial para saber o desenvolvimento do país. Então, por exemplo, comparar aqui, ó, taxa de mortalidade infantil Brasil e Camarões, ok? O Chad, que é um país que está numa situação mais difícil. Canadá, né? Lá do Canadá, ela já era inferior a 5% em 1950, né? Enquanto o Brasil, ó, agora chegou a 1,38%. O Canadá, próximo de 0,5%. Okay? Então, uma outra forma muito interessante de ver os dados, certo? Beleza. E aqui também a taxa de mortalidade infantil também permilagem, ok? Ajustada ao tamanho da população infantil, né? Porque senão não faria sentido, ok? Certo. Beleza, um outro dado aqui, a taxa de fecundidade. Importante, né, ressaltar, salientar que a fecundidade é a maneira como a gente se refere a essa taxa na língua portuguesa. Porque fertilidade é a capacidade que alguém tem de gerar filhos. Né? Então a gente fala se é uma pessoa fértil, se é uma pessoa infértil a partir disso, se ela consegue ou não ter filhos. Okay? Já a taxa de fecundidade, que ela é mais aplicada em estudos demográficos, ela é o número de filhos médio, né? Uma média de filhos por mulher. Como que eles fazem isso? Aqui no Brasil, pelo menos, eles tabelam, né, todas as mulheres de 15 a 49 anos e conferem o número de filhos por mulher. Né? Tiram essa média ali do número de filhos por mulher. E a taxa de fecundidade total é a soma dessas taxas específicas. Então, por exemplo, as mulheres de 15, 16, 17, 18, 19, 20 até 49 anos. Tá? Então, são as mulheres ali em idade reprodutiva. Aí eles somam esse valor e obtêm a taxa de fecundidade total. Que aqui no Brasil, atualmente, o dado mais atual, 1,62. Okay? Em 1950, ela era 6,12. Né? E aí você, novamente, né, você pode comparar essa taxa com outros países. Sei lá, da China, por exemplo. Olha que legal. Então, na China, né, em 1963, era 7,51. E na China você percebe uma queda progressiva lá. Né? Dá até para fazer um recorte antes e depois a política do filho único. Mas ela caiu bastante, né? Chegou a níveis próximos de 1. Atualmente, ó, a taxa da China está em 1. Muito abaixo da taxa de reposição. Vamos lembrar, ela é de 2,1, certo? A taxa de reposição, que é uma taxa que considera que, por exemplo, para você nascer, né, para cada pessoa nascer, são necessárias 2 pessoas. Então, ordem natural das coisas, essas pessoas envelhecendo e morrendo, né, nossos pais, sobra só um. Por exemplo, se você for filho único, e consideram 1,1 por causa da questão da mortalidade infantil, né, os efeitos da mortalidade infantil, certo? Olha lá, o Canadá. Então, no Canadá,
em 1950 era de 3,37, era próximo um pouco acima da metade da taxa do Brasil, e atualmente você tem o Canadá 1,35, né? Então a taxa de fecundidade do Canadá ela é baixa, manteve-se baixa e estável, né? Vamos ver do Japão. O Japão é um número que muitas pessoas observam, né? Então deixa eu tirar aqui, despoluir um pouco. Olha lá, do Japão. Do Japão atualmente 1,21, né? Ok? Então podemos observar aí a time-lapse do Brasil convergindo às outras, né? Próximo ali da China, do Japão. O Brasil teve uma queda consistente, a do Japão já era bem baixa. Né? Lá em 1950 era 3,62, próximo da do Canadá, um pouco acima. Beleza. E aí vamos ver os próximos dados. Crescimento natural. Ok. Então, aqui ó. Crescimento natural da população. Como que é calculado o crescimento natural? Você pega a taxa de natalidade e subtrai pela taxa de mortalidade. Né? Então, ó, a mudança populacional determinada pelos nascimentos e mortes. E não considera, nesse caso aqui, os fluxos migratórios. Então, não considera o saldo migratório nesse cálculo, apenas os nascimentos e as mortes de uma população. Ok? Então, o que nós observamos aqui? O Japão já está com um crescimento negativo, né, desde 2005. Então, 2005 foi bem próximo, né, o crescimento próximo de zero, o crescimento vegetativo próximo de zero. Atualmente, o crescimento vegetativo no Japão, né, o dado mais recente, foi menos 0,62. A China, a mesma coisa. Ó. A China, então, desde 2021, ela apresenta um crescimento natural negativo, enquanto o Brasil ainda está no crescimento positivo. Só que a gente percebe o seguinte, né, que o Brasil ele está tendo uma queda no seu crescimento natural. Okay? Então percebam lá. Só está caindo, né, essa relação entre essa subtração, né, que se faz entre a natalidade e a mortalidade. Então o Brasil está se aproximando ali de um crescimento vegetativo, um crescimento natural zero. A expectativa é que isso aconteça, de acordo com estimativas do IBGE, a estimativa é que isso aconteça em 2042. A partir de então, a população brasileira ela vai começar a diminuir de tamanho, diminuir de dimensão. Então, o pico do tamanho da população brasileira será provavelmente na década de 40. Ok? Certo. Vamos para os próximos dados. Pirâmide etária. Agora sim nós vamos acessar o nosso site Pirâmide Populacional. Outro site interessantíssimo. Né? Ele já é um site que ele não é feito por uma grande universidade. Em compensação, que ele está em português, né? Ela tem como colocar português sem ter que traduzir para o tradutor. E ele é muito interessante, por quê? Porque ele exibe a pirâmide da população, né? E aí relembrando como que se lê esse gráfico, né? Você tem aqui um eixo X, ok? E as divisões, né? Então aqui ao centro você tem 0% nesse caso, pode ser tanto em quantidade de população, 0 habitantes, né? E vai se estendendo. Então, por exemplo, sei lá, 3 milhões, 6 milhões, 9 milhões de habitantes para cada faixa etária, e é dividido por sexo, né? Então ele mostra a estrutura de uma população em termos de sexo e idade. Então aqui, sexo, né? Então aqui azul masculina, vermelho aqui tá a feminina, certo? Ok. Ao passar o mouse em cima, aqui está exibindo a pirâmide populacional do mundo, você consegue ver a quantidade bruta da população, né? Não só o percentual, ok? Então, por exemplo, ao ver o percentual mais numeroso aqui do mundo, né? Que é de 5 a 9 anos, você tem aqui 354 milhões de meninos, 334 milhões de meninas, ok? E você pode, esse site ele tem um diferencial que é o seguinte, ele mostra aqui a quantidade total da população. Então ele tem desde 1950, né, você consegue ver a pirâmide etária da população mundial em 1950 e ele tem uma projeção até 2100. Você consegue ver a população mundial até 2100, espera-se que ela vai se estabilizar ali por volta de 10 bilhões,
certo? A partir de então ela começa a declinar a população. Então o crescimento dela, como se pode ver aqui no gráfico, ele cada vez ele vem se estabilizando, né? Ele continua crescendo a população mundial, entretanto essa curva ela está próxima de atingir ali uma estabilidade, né? Essa curva ela não vai mais apresentar um crescimento vigoroso, vertiginoso, como foi, por exemplo, nos últimos séculos. Okay? E aqui, você clicando nessa setinha, você pode modificar a visualização para outros países. Então, sei lá, Alemanha. Você consegue ver, por exemplo, a pirâmide populacional da Alemanha, consegue ver a quantidade. Lembrando que as faixas etárias é 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, vai até 100, né, 100 mais. Okay? Pessoas com mais de 100 mil anos. Okay? E é bem legal porque você vê as projeções, olha só, a expectativa é que a população da Alemanha, ela enfrente aqui agora uma queda vertiginosa até o fim do século. Né? Você pode baixar da mesma forma que nos outros sites, ó, aí ele gera essa visualização, esse gráfico, né, que você pode inserir onde você bem desejar. Tem as fontes dos dados e pode baixar também com uma planilha, né, formato CSV, para você manipular no Excel, até mesmo no RStudio, né, gerar um outro gráfico. Se quiser, por exemplo, se você souber, por exemplo, fazer um gráfico, esse mesmo gráfico, no R ou algum outro software estatístico, mudando esse eixo, né, em vez de ser percentual, você quiser usar faixas, né, intervalos ali de 2 milhões, 4 milhões, 8 milhões e por aí vai, você pode fazer, né? Vamos observar aqui do Brasil, certo? Então, aqui ó, pirâmide etária atual do Brasil, ok? Como eu disse, aí, então tá ali, ó, 212 milhões. Parece que os dados foram atualizados, ó, com os números de 2024, então números recentes aqui, né? Deixa eu ver se ele corresponde ao número do censo. É pior que não, né? O número do censo 2023 tinha sido 203 milhões, mas está muito próximo do número do Brasil. Eu não sei qual é a fonte dos dados aqui deles, deixa eu ver. Olha lá. Então é um departamento lá das Nações Unidas, né, de questões econômicas e sociais. Okay? Eles pegam relatórios da ONU para gerar esses gráficos. São dados confiáveis, assim como no World in Data ou no Factbook da CIA. E são dados confiáveis. E aí você pode ver a pirâmide etária do Brasil em diferentes momentos, né? Em 1950, quando o Brasil estava entrando ali já tinha entrado, né, na segunda fase da transição demográfica, né? Você consegue observar quando o Brasil entra na terceira fase, né? Que é onde está atualmente, né? E até mesmo previsões aí, né? Uma quarta fase, né, da população do Brasil. Okay? Como eu disse para vocês, ó, a partir de 2042 você vai começar a ter um decrescimento da população. Então olha lá, está crescendo até 2042. Atingiria o pico, a partir de então, né, doravante, a população brasileira ela vai enfrentar uma queda, certo? Beleza. Vamos para o próximo. Escolaridade. Aí nós vamos voltar para o site Nosso Mundo em Dados. Então eles têm uma gama enorme também de dados econômicos. Para saber escolaridade, né, você tem que pesquisar Years of Schooling. Então tem aqui dois tipos de dados. Os anos médios de escolaridade e os anos esperados de escolaridade. Né? Eu vou falar já a diferença entre esses dados. Mas a escolaridade média, ela mede os anos, né, de educação formal dos indivíduos de 15 a 64 anos. Okay? Então você tem diversas visualizações, você pode limpar aqui, conferir do Brasil, né, comparar com o restante da América Latina. Então a taxa de os anos de escolaridade do Brasil, né, não é uma taxa, né, ele é de 8 anos. Né, okay? Então, os anos médios de escolaridade. Então, entre as pessoas de 15 a 64 anos, né, a média que você tem ali é de 8 anos de escolaridade. Okay? E isso pode ser visto, olha lá, os dados eles vão desde 1870. Né? Então, lá, antes você tinha 0,1 anos. Okay?
Isso antes de ter um sistema público de educação no Brasil, né? Antes da educação ela ser realmente uma preocupação, né? E reparem, né, que nos anos 80, olha, 3 anos, né, só foi crescer dos anos 80 para cá. Então, você percebe que o Brasil negligenciou bastante essa questão da educação, né? Vamos comparar, por exemplo, com a Coreia do Sul, né? Então, olha só, a Coreia do Sul, ó, ela manteve, né? Ela ultrapassou o Brasil já no início do século XX, né? E enquanto o Brasil, eles tinham por volta da metade já desculpa, mais da metade sendo escolaridade do Brasil na década de 50, né? Tem uma queda aqui, mas né, atualmente, olha lá, 13,7 anos. O Brasil 13,7, o Brasil tem 8 anos ainda, ok? E ainda vendo Years of Schooling, né? Os anos esperados de escolaridade. Qual que é a diferença disso? Né? Então, ó, número de anos que uma criança em idade, né, de entrada na escola espera-se, né, que a quantidade de anos que espera-se que uma criança vai receber, né? Se né, as taxas atuais, né, persistirem ao longo, né, dos anos de escolaridade dessa criança, ok? Então, olha lá, espera-se que as crianças, atualmente no Brasil, elas vão estudar 15,6 anos, né? Então, tá bem melhor, né, a situação, ok? Melhorou bastante comparado com a taxa real, né? Porque a taxa real, ela inclui pessoas aí que já estão aposentadas, né? Pessoas que muitas delas não tiveram educação formal, chance de estudar, né, na sua vida. Pessoas que estão por volta de 30 anos, 40 anos. No Brasil é muito comum isso, que essas pessoas elas não terem concluído nem mesmo o ensino fundamental, muitas das vezes. Porém, atualmente, né, com mudanças de regras, então, obrigatoriedade na lei, obrigatoriedade para receber programas sociais, por exemplo, o Brasil está tendo uma melhora aí, né? Espera-se que as crianças elas vão estudar há mais anos, ok? Então, são um aspecto positivo. Beleza. Expectativa de vida. E aqui também no nosso mundo em dados nós temos como life expectancy, né? Expectativa de vida. Então aqui nós temos o gráfico, ok? Edit countries and regions, né? Aqui está para os diferentes continentes, né? Vou deixar aqui para o Brasil, ó. Então os dados passaram a ser anualizados, né? Porque antes aqui, ó, antes você tem eles numa escala, intervalo temporal maior, né? A partir daqui você tem dados anualizados, né? A partir de 50, né? Então, por exemplo, pegando aqui a partir de 50, ó, o que aconteceu com a expectativa de vida do Brasil? Ela era 48,5 anos, olha lá, a queda por causa da Covid, né? E você tem agora 75,8 anos. Então, a expectativa de vida ela é calculada a partir de uma tabela, né? Tabela de vida, né? E ela é calculada a cada ano para as crianças que nascem naquele ano, ok? Então, é um cálculo um pouco mais complexo, né? Envolve questões probabilísticas, okay? Mas é uma taxa relativamente simples de se entender também, né? Então, espera-se que uma criança que nasceu em 2023 no Brasil, que ela viva 75,8 anos, né? em média, okay? Então, essa é a expectativa de vida. PIB, né, Produto Interno Bruto. Como que é calculado o PIB? Né? O PIB ele considera a quantidade total de bens e serviços que que sofrem trocas ali na economia, né? Bens e serviços são consumidos na economia em um ano, okay? Então ele é medido todo ano trimestralmente. Então, cada trimestre você tem uma atualização ali do PIB. Então, ele considera diversas coisas no cálculo, né? O consumo das famílias, os investimentos das empresas, a balanço comercial, né? Para que você obtenha ali um valor de um PIB de um país. Então, um indicador econômico essencial para saber
o nível da atividade econômica do país, lembrando que não tem a ver com riqueza, não tem a ver com a quantidade de dinheiro que as pessoas estão guardando ou que o país está guardando. Né? Considera também investimento público, esqueci de comentar. Né? Então, investimento público, privado, gasto público, investimento privado. Então, considera uma série de fatores aí nessa equação. Beleza? Aqui nós vamos encontrar o PIB como Gross Domestic Product, né? Então, produto interno bruto, que está dividido em... tá. Então, são cenários do IPCC, né? O Observatório do Clima. Né? Então, ele faz projeções do PIB global, né? Bem interessante, né? Então, mostra a riqueza de dados aí. Então, vamos ver aqui. Vou procurar alguma tabela sobre... Aqui, ó. Produto Interno Bruto dos países. Tem lá no livro dos fatos da CIA, né? Você pode observar aqui, por exemplo. Então, lá, o PIB do Brasil. Se quiser comparar, por exemplo, o PIB do Brasil com o PIB dos Estados Unidos. Okay? Você pode comparar aqui, certo? Então, isso aqui está ajustado por inflação, mas não considera as diferenças nos custos de vida entre os países. Então, é possível, né, um outro dado aqui, né? O PIB per capita e o PIB por paridade de poder de compra, né? Então, você aqui eu acho que não consegui encontrar tão facilmente, né? Deixa eu ver se tem outros. Acho que vai ser um pouco mais difícil. Mas é possível encontrar o PIB per capita. Lembrando, PIB per capita, você pega o PIB de um país, divide pelo tamanho da população, né? Para ter uma noção do quanto essa produção ela está dividida, né, esse valor, né, de produção de bens e serviços, ele está dividido entre a população. Né? Lembrando que só esses bens e serviços, só apenas os bens e serviços novos e apenas bens e serviços para consumo final. Então, por exemplo, vamos supor que se produza R$100 de trigo, R$200 de farinha de trigo, a partir daquele trigo, né, transformado, e R$300 de pão. Você conta, para fins efeitos de cálculo de PIB, apenas os R$300, né, de pão. Okay? Então, GDP per capita. Vamos dizer, o PIB per capita, né, dividido pela população. Então, aqui, ó, esse dado usado pelo Banco Mundial, ele é ajustado para a inflação e para os diferentes padrões de vida entre os países. Então, o PIB por paridade, poder de compra, ele considera essa divisão, né, do PIB, tendo em vista o preço de diversos bens e serviços de um país, uma cesta de serviços e bens de um país. Qual seja, você tem um país e considera o custo de vida ali. Então, por exemplo, um brasileiro, quanto que isso custa para se alimentar, para usar o transporte, para se vestir, entre outras coisas ali, uma cesta básica de serviço, né, para um padrão de vida naquele país. Okay? Então é um PIB ajustado, porque se for considerar só pelos valor em dólares, né, vai ter uma defasagem muito grande. Né? Ok. Beleza. Então, vamos dizer aqui esse valor de PIB, né, entre países. Vamos ver, por exemplo, fazer uma comparação entre China e o Brasil. Okay? Então vejam só, o PIB per capita da China ultrapassou o brasileiro, né, ali em 2019. Ó. Então, desde então, o per capita da China é superior ao brasileiro. E olha que legal, como tem a correção da inflação, a gente percebe que o per capita do Brasil ele pouco evoluiu. Né? Se você for considerar que em 1990 o per capita da China ali era $1.000, do Brasil 12 mil, né? Hoje o da China é $22.000, o Brasil 19 mil, então cresceu muito pouco. Ainda mais se você considerar, olha só, que em 2013, né, era 19.242, hoje ali está 19.018. Então o PIB per capita do Brasil
no espaço de uma década ele está estagnado. Né? Até reduziu, né? Não teve um crescimento do per capita do Brasil. Ok? Aí comparado os dois, né, tanto da China como do Brasil com os Estados Unidos, ó, perceba a distância. Né? Então, existe até um cálculo, né, que você pega o per capita do Brasil e vê quanto que percentual, né, do per capita do Brasil com relação ao PIB per capita dos Estados Unidos. Ok? Beleza? Então, olha lá, os Estados Unidos 74 mil, do Brasil 19 mil. Né? Então o per capita brasileiro está muito aquém, assim como o da China, né? Muito aquém do per capita dos Estados Unidos. Isso daqui é em paridade de poder de compra. Né? Que é ajustado para o tamanho da população. Então a China, né, ela teria que ter um PIB muito grande para conseguir, né, alcançar esse patamar aqui dos Estados Unidos também. Né? Taxa de analfabetismo. Não tem exatamente aqui uma taxa de analfabetismo, ele tem uma taxa de alfabetização. Okay? Então, ó, o percentual de adultos com 15 anos ou mais que pode ler e escrever. Então, existem diferenças aí, aqui no Brasil pelo menos, eles calculam para ver se a pessoa consegue escrever um bilhete simples, o próprio nome e o bilhete simples. Uma frase simples, ok? Com algum nível de coerência. Então, vamos dizer aqui lá, taxa de alfabetização do Brasil de 1900 a 2022. Então, em 1900 era 35% da população alfabetizada, né? Em 1980, 75% e hoje 94,7%. Para saber, né, a taxa de analfabetismo, por exemplo, né? Porque como a alfabetização ela excedeu, né, a quantidade de analfabetos, então eles colocam uma taxa de alfabetização, mas basta você subtrair, né? Então a taxa de analfabetismo no Brasil hoje, né, ela equivale a 5,3%. Então 5,3% dos adultos com mais de 15 anos ou mais, né, não podem ler ou escrever. Então ainda é uma realidade no Brasil, isso é um número expressivo, né, considerando que a população do Brasil é de mais de 200 milhões de habitantes, ok? Taxa de desemprego. Então você tem também aqui unemployment rate, né? Tem até por gênero, que é bem interessante, que o mapa, né, por taxa de desemprego no mundo. Okay? Então tem países aqui, África do Sul, 28% taxa de desemprego, Congo, 20%, Gabão, 20,4%, né? País do Oriente Médio e Iêmen, 17,2%, né? Por exemplo, os países árabes, você vê com uma taxa de desemprego bem alta, né? Foi um dos motivos que desencadeou a Primavera Árabe, né? Ali em meados dos anos da década de 2010, né? Ok, você vendo aqui a tabela, vamos ver a taxa do Brasil ao longo do tempo, né? Então, o dado mais recente, 8%, hoje em dia é ainda menor, né? Eu acho que hoje em dia deve estar uns 5%. Taxa de emprego no Brasil, 6,5%. Eu fui muito otimista, né? Mas beleza. Então, tem uma queda, né? Com relação a 2023, já atingiu patamares altos aí, ó. Então, período pandêmico, até quase 14%, né? E tem dados desde 1991, ok? Então, esse nível ali de 6,5%, né, do Brasil, ele está bem próximo dessas mínimas históricas aqui, ó. Então, em 93 era de apenas 6%. Né? Em 2014 chegou a 6,8%. Aí teve a período de recessão, ó, 2015, 8,5%, né? Foi descambar em 2017 com 12,8% de desemprego. Okay? Então, o Brasil está se recuperando desse período tenebroso aqui, né? Foi o fim da década de 2010. E você pode observar para outros países também, né? Sei lá, Argentina, olha lá. A Argentina já foi bem pior, né? Olha lá. Chegou a quase 20% em 2002. Né? Taxa de desemprego muito agressiva. Né? Olha lá. Nos anos 90 também, quando o país teve crise, ó. Aqueles balanços de pagamentos, ó. Muito alto o desemprego na Argentina em alguns momentos. Ok. IDH.
Então, agora vamos chegar aos índices sintéticos socioeconômicos, né? Então, Human Development Index é um índice desenvolvido por dois pesquisadores, me fugiu o nome de um outro, mas eu conheço a Amartya Sen, aquele indiano, né? E ele é medido a partir de três dimensões do desenvolvimento humano: uma vida longa e saudável, uma boa educação e um padrão de vida decente, né? Então, valores maiores indicam um maior desenvolvimento humano. Okay? Então, no Brasil aqui um desenvolvimento, aqui não está considerando os intervalos, né? Porque tem aqueles intervalos baixo, né? Que seria abaixo de 0,54, seria o IDH baixo. Médio seria de 0,54 até 0,7. A partir de 0,7 você tem um IDH elevado e a partir de 0,8 você tem um IDH muito elevado. Então, o IDH do Brasil é elevado. Né? Aqui na América Latina você tem países como Argentina, Uruguai e Chile, né, que tem um IDH muito elevado. E aqui ele cria uma escala de valor, né, os países com IDH acima de 0,9. Então acima de 0,9 seriam os países com IDH muito elevado mesmo, né, mais elevado ainda. Os países desenvolvidos, né. Olha lá, deixa eu ver se eu consigo ver aquela Singapura, né, olha lá. Ok. Da mesma forma dá para você ver a evolução do IDH dos países, ok? Então, por exemplo, em 1990 o Brasil era 620, Estados Unidos 0,875, né? Então, gradualmente os países eles foram adotando políticas aí para melhorar o seu IDH, né? Então, esses países africanos chegava a ser muito pior, né? Olha lá, países como o Paquistão também, na Ásia Meridional, lá 0,394, atualmente aí 0,540. Okay? Coeficiente Gini. Então, o que é calculado pelo Gini? Ele é um indicador para medir a desigualdade. Então, é utilizada a curva de Lorenz. E o Gini, ele tem o intervalo de 0 a 1, em alguns casos de 0 a 100, né? Pode ter variações aí na maneira como ele vai ser exibido. Mas o que acontece? O Gini ele considera o zero um cenário no qual você teria nenhuma desigualdade, então todo mundo teria a mesma quantidade de renda distribuída perfeitamente, um cenário hipotético, claro, e seria extrema desigualdade. Então, por exemplo, uma pessoa só ela concentra toda a renda de um país inteiro. Ok? E é legal você ver o Gini complementa outros dados, né? Então, por exemplo, outras faixas, né? Então, por exemplo, os 10% mais ricos de um país, os 5% mais ricos, os 1% mais ricos, né? Os 0,5% mais ricos. Né? Mas o Gini ele te dá uma visão geral bem interessante sobre a desigualdade. Então, percebe-se, né? Que existe a diferença com relação ao IDH, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Então, o Gini, quanto mais próximo de zero, pior, né? Em geral, falando em linhas gerais, né? Quanto mais próximo de 1, desculpa, né? No IDH, né? Quanto mais próximo de zero, pior. Quanto mais próximo de 1, melhor. No Gini é o contrário, né? Quanto mais próximo de 1, pior é. E quanto mais próximo de zero, pior é. Né? É claro que o Gini por si só, né, ele não é suficiente. Então, por exemplo, os Estados Unidos tem um Gini 0,63, o Brasil tem 0,68. Mas existe uma diferença, né, entre a desigualdade e a pobreza. Né? Então, o país ele pode ser desigual, como é o caso dos Estados Unidos, mas é um país rico, né, em que a população tem um padrão de vida bom, o IDH do país é muito alto, né, o PIB per capita do país é muito alto. Então, um país, para todos os efeitos, um país rico. No caso do Brasil, por exemplo, um país que tem um Gini 0,68, é um Gini alto, e não é um país plenamente desenvolvido, então isso mostra que você tem uma grande desigualdade. A África do Sul, que é um país que teve segregação racial, política de segregação racial por muito tempo, né? Você tem aí o maior Gini do mundo, né? Indicando ali uma grande, olha lá, tá próximo do México, né? Indicando uma grande desigualdade social e econômica, né? Nesse caso aqui, principalmente econômica.
ok? Então, ó, considera a renda antes, né, dos impostos e benefícios, ok? Agora, por fim, nós vamos analisar dados para fins socioambientais. Então, nós temos um outro site aí, a rede da pegada, né, ecológica, né? Então, é um site bem interessante também que dá para você ver a pegada ecológica de um país, né? E o que é a pegada ecológica? Ela indica, em termos de hectares globais, né, resumidamente, quantas terras seriam necessárias para que o mundo inteiro vivesse, para se todo mundo vivesse como o padrão de vida daquele país. Então, por exemplo, no caso do Brasil, a pegada ecológica por pessoa, né, está de 2,6, né, hectares globais, ou seja, a população brasileira ela tem um padrão de consumo, né, que seria necessário, se todo mundo vivesse como o Brasil, seria necessário ali 2,6 terras. Né? Estados Unidos, 7,8, né, beirando ali quase 8 terras. Tem países que são ainda maiores, deixa eu ver. Deixa eu ver. China 3,5. Né? E aqui, nesse caso também, um outro número é a biocapacidade por pessoa. Né? Então, eles consideram a capacidade de regeneração dos recursos também. Né? Então, aqui no Brasil, você tem uma reserva. Né? Não é um país que está em déficit, mas vários países estão em déficit. Né? Índia está em déficit, né? Um déficit pequeno. Os Estados Unidos estão em déficit considerável. Né? A China também. Então, é possível obter assim, uma questão, uma medida global, uma medida geral da sustentabilidade, né, do padrão de consumo desses países, ok? Então isso é bem interessante, né? Tem países aqui que, como o caso do Brasil, é uma biocapacidade, uma reserva, né, de biocapacidade bem expressiva, ok? Então, bem interessante mesmo. Aqui, ó. Bem interessante mesmo a medida, ok? Certo? Pessoal, então não vou me alongar mais, o vídeo deve ter ficado bem grande, bem extenso, mas ele exibe uma série de dados que permitem gerar ótimos insights sobre populações de diferentes países. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, deixem sugestões, ok? Faltou mostrar aqui consumo de energia per capita, isso aí rapidamente, também tem aqui nesse site. Né? Então, por exemplo, uso de energia por pessoa. Você pode selecionar por tipo de energia, né? Então, por exemplo, carvão, combustíveis fósseis de uma maneira geral, ou energia total. E aí, tanto energia bruta, né, energia primária, ou seja, usada, por exemplo, energia para carros, indústrias, etc. E apenas eletricidade, ok? Aí você pode escolher a métrica, né? Então, por exemplo, energia primária, energia bruta, né? O consumo per capita. Então, por exemplo, o Brasil tem 17.806 kWh por pessoa. Né? Estados Unidos, 77 mil. Né? Um país que tem um dos maiores valores do mundo, né, lá, Catar, 226 mil, Singapura, 160 mil, Islândia, 167 mil. Né? Então é uma medida que é bem interessante, ok? Beleza. Então aqui, a energia primária inclui a energia bruta, ó, na forma de eletricidade, transporte e aquecimento. Né? Beleza? Então é uma outra forma bem interessante. Você pode somar ela a outras métricas. Então, por exemplo, o CO2 per capita. Né? As emissões per capita. Né? É um mapa aqui das emissões per capita. Então, por exemplo, 22, na Arábia Saudita, 22 toneladas por pessoa, Brasil 2,3, Estados Unidos 14,3, China 8,4, né?
Então você pega a quantidade de emissões totais, né, mais divide pelo quantitativo da população. Né? Então medida per capita, assim como a gente viu lá no PIB. Ok? Pessoal, então o vídeo fica por aqui. Gostaria de me estender mais, né? Gostaria de falar mais, porém o vídeo está ficando muito longo. Eu espero que tenham gostado e espero que possa fazer um proveito ótimo aí desses dados, tanto para os seus estudos, como para seus fins acadêmicos, como para planejamento de aulas e etc. Assim como eu já faço usualmente, ok? Então é isso, um abraço e tchau.